Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Bia por aqui, e hoje a gente vai embarcar numa verdadeira máquina do tempo. Nosso destino, o berço da civilização. Vamos juntos desvendar a história incrível da Mesopotâmia. Sabe, aquela terra cheia de invenções, impérios e algumas das primeiras grandes histórias da humanidade. Preparados? Então vamos nessa! E, para começar, que tal um pequeno enigma? Uma das obras literárias mais antigas que a gente conhece é a Epopeia de Gilgamesh. Basicamente, é a história de uma amizade daquelas bem fortes. E é essa história que vai ser a nossa porta de entrada para entender os valores, as crenças e o dia a dia de um povo que, olha, inventou praticamente tudo. Mas, para a gente sacar como essa civilização toda começou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa. O grande segredo deles não era nenhuma tecnologia super avançada, não. O segredo estava na própria terra em que eles viviam. O nome Mesopotâmia já entrega o ouro, né? Meso quer dizer meio e pótamos significa rio. Então é literalmente a terra entre rios. E não eram rios quaisquer, viu? Eram os poderosos rios Tigre e Eufrates. Essa área, que hoje é o Iraque e um pedacinho dos países vizinhos, não é chamada de berço da civilização à toa. Foi ali que as primeiras grandes sacadas da humanidade começaram a surgir. Agora, o ponto principal é o seguinte: numa região que é praticamente um deserto, esses rios eram a fonte da vida. Eles traziam sedimentos que deixavam o solo super fértil, perfeito para plantar. Isso permitiu que o pessoal parasse de ficar se mudando o tempo todo e começasse a se fixar, a cultivar seu próprio alimento. E com comida sobrando, a população cresceu e, bom, as primeiras cidades do mundo nasceram bem ali, nas margens desses rios. E quem foram esses pioneiros, essa galera que construiu esse mundo novo? Bom, vamos conhecer os Sumérios. Os Sumérios foram os verdadeiros game changers. Lá por 4100 a.C., eles já estavam construindo cidades impressionantes, como Uruk e Ur. Tenta imaginar cada cidade como se fosse um pequeno país independente, sabe? Uma cidade-estado, com seu próprio rei, que também era um sacerdote. E foi lá em Uruk que surgiu o nosso herói, Gilgamesh, o que mostra como a literatura e as cidades nasceram praticamente juntas. Mas pensem comigo, como é que se administra uma cidade inteira? Com comércio, impostos, leis, tudo isso sem papel, sem caneta, sem computador. Eles precisavam de um sistema, e a solução que eles encontraram simplesmente mudou o mundo para sempre. O mais genial aqui é a simplicidade da tecnologia. Eles pegavam a argila molhada, que tinha de monte por lá, e usavam uma ferramenta com uma pontinha, tipo uma cunha, para fazer as marcas. Depois que a argila secava, pronto, o registro ficava permanente. Esse sistema super inteligente ficou conhecido como escrita cuneiforme, justamente por causa do formato de cunha das marquinhas. Isso aqui mostra muito bem como a escrita evoluiu. No comecinho era só para contabilidade, tipo desenho simples para registrar 3 sacos de grãos. Mas com o tempo, os símbolos começaram a representar sons. E, gente, isso foi uma revolução. De repente, eles podiam escrever qualquer coisa que conseguiam falar, desde leis super complexas até poemas épicos. Bom, com cidades organizadas e um sistema de escrita para administrar tudo, o palco estava montado. Só que cidades-estado independentes e vizinhas raramente ficam em paz por muito tempo, né? A era dos pequenos reinos estava com os dias contados e ia dar lugar a algo muito, mas muito maior: a era dos impérios. Durante um bom tempo, a Mesopotâmia foi esse mosaico de cidades-estado, cada uma por si, muitas vezes rivais. Mas como a gente pode ver nessa linha do tempo, o jogo começou a virar. Um povo depois do outro começou a ganhar poder, unificando a região e criando os primeiríssimos impérios da história. O ponto de virada veio com esse cara aqui, Sargão da Acádia. Ele fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele foi lá e conquistou as cidades-estados sumérias, uma por uma, e uniu todas elas sob o seu comando. Nascia ali o primeiro império do mundo. Foi uma mudança radical na forma como o poder era organizado. Depois que o Império dos Acadianos caiu, um novo poder surgiu no sul. Eram os Babilônios, e o seu rei mais famoso nos deixaria um dos legados mais duradouros de toda a Mesopotâmia. O desafio do rei Hammurabi era gigantesco. O império dele tinha um monte de povos diferentes, cada um com seus próprios costumes, suas próprias tradições. Como é que ele ia conseguir governar todo mundo de um jeito justo e garantir que as mesmas regras valessem para todos em todos os lugares? A solução dele foi radical: escrever tudo. Ele criou um código com 282 leis,
todas unificadas, gravadas em pedra e expostas em praça pública. A partir daquele momento, a justiça não era mais um segredo guardado às 7 chaves pelos reis. Estava ali, para todo mundo ver. E aqui está a lei mais famosa de todas, a que deu origem àquela ideia de olho por olho, dente por dente. A lógica era que a punição tinha que ser igualzinha ao crime. Pra gente, hoje parece bem duro, né? Mas para a época foi um passo gigantesco para padronizar a justiça e evitar decisões arbitrárias. E esse princípio valia para um monte de áreas da vida. Como a gente vê aqui, as leis cobriam de tudo, desde roubo até erro médico ou de engenharia. A severidade das punições tinha um objetivo claro: criar a ordem e um senso de responsabilidade em toda a sociedade babilônica. Mas como todo império, o da Babilônia também caiu. E isso abriu caminho para as próximas grandes potências que iriam dominar a terra entre os rios. Em seguida vieram os assírios, lá do norte. Eles eram guerreiros temidos, mestres em cercar cidades e os primeiros a usar armas de ferro em larga escala. Bem mais tarde, a Babilônia ressurgiu com os neobabilônios, que ficaram famosos não tanto pela guerra, mas por suas construções grandiosas, como o magnífico portão de Ishtar. E olha que fato incrível sobre os assírios. O rei Assurbanipal não era só um guerreiro, ele era também um intelectual. Ele juntou mais de 30.000 tábuas cuneiformes na sua biblioteca, lá na capital, Nínive. É graças a ele que grande parte do que a gente sabe hoje, incluindo a epopeia de Gilgamesh, sobreviveu ao tempo. Mas a história da Mesopotâmia como um centro de poder independente estava chegando ao fim. Conflitos internos e a ascensão de uma nova força no leste, o Império Persa, levaram à sua conquista final. A era de ouro da Mesopotâmia tinha acabado. Mas o fim do poder político deles não significou o fim da sua influência. Muito pelo contrário. O legado da Mesopotâmia ecoa até os nossos dias. Então, no final das contas, por que tudo isso importa hoje? Porque as ideias que nasceram lá são a base do nosso mundo. Toda vez que a gente lê um contrato, vive num país com leis unificadas, ou abre um livro, de certa forma, estamos vivendo o legado da Mesopotâmia. Eles basicamente criaram o software da civilização. Isso nos leva a uma última pergunta para a gente refletir. Daqui a milhares de anos, quando as pessoas olharem para a nossa era, o que será que elas vão ver como as nossas grandes invenções? Quais serão os nossos primeiros, os nossos legados duradouros? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!